CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, encarnados, desencarnados. Bom dia a todos os nossos queridos também das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e sejam todos muito abençoados nessa semana, né, em que os católicos chamam de Semana Santa, mas que nós, mesmo sendo espíritas, temos esse significado também, né, da volta ao pensamento a Jesus, a todo martírio, não no sentido negativo, mas no sentido de tudo que ele fez, tudo que ele deixou, para que nós hoje pudéssemos ter todos esses subsídios, todo esse amparo. Então, que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, hoje e sempre. Lembrando aí a todos, né, que puderem colaborar com a nossa obra social. Nós estamos atendendo cerca de 300 famílias, um pouco mais que 300, e são muitas necessidades. E cada um que doar um quilinho de alguma coisa, ou enfim, se não puder doar materialmente, pode vir, né, oferecer seu trabalho, ou de todo quem não puder, as suas orações já serão muito bem-vindas. Então, hoje é quarta-feira, é dia de estudo de Evangelho, o dia todo. Agora nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte da tarde, às 3 horas e às 19 horas, acontecerão as reuniões públicas também em torno do Evangelho. Então, é aí um dia que a gente se dedica ao Evangelho. E nós estamos já no capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, que eu sei que tem muitas pessoas, quando fazem curso de Evangelho, não estudam essa parte, mas eu acho essa parte muito importante, porque eu acho que é como se fosse aí um resumo, né, e um reviver de tudo que a gente já viu durante o Evangelho todo. Então, nós estamos, né, na parte que ele analisa, né, Kardec vai analisando com o auxílio dos Espíritos a oração do Pai Nosso. E nós começamos, né, o item 6, na página 417. Na verdade, nós paramos na 418, mas eu vou voltar um pouquinho, que é para a gente pegar o gancho do que a gente estava falando, né? Então, é a seguinte frase: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, a oração que os Espíritos, na explicação dos Espíritos, de Kardec, enfim. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Então vamos agora fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos guias, a proteção e o amparo. Senhor Jesus, Mestre querido, benfeitores amados dessa casa de amor, nossos queridos Altivo, professor José Jorge, irmão Luiz e demais companheiros trabalhadores do Cristo. Estamos aqui hoje para aprendermos um pouco mais, em ouvindo essas palavras, para que possamos ter a força necessária para continuarmos a nossa caminhada em direção ao nosso Pai. Pedimos nesse instante, portanto, as proteções desses amigos do bem, que nos inspire, que nos ampare
e que cada um de nós possa perceber, receber também o que mais estiver necessitando. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, que seja em nome de Deus, que seja em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, esse pedacinho aí dessa frase, né? Que a gente geralmente, às vezes, tem umas outras traduções, né? Que fala, não nos deixeis cair em tentação, não é isso? Mas livrai-nos do mal. E a gente já viu na semana passada a questão da tentação e tudo mais. Mas quem quiser dar mais uma olhada, lembrando lá a questão 712A do Livro dos Espíritos, que diz que o objetivo da tentação é a gente desenvolver a nossa razão, né? E a tentação só vai acontecer porque a gente ainda tem uma ressonância, né? E muito bonito aqui, né? Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos. E aí, às vezes, a gente se pega pedindo somente coisas materiais. Ah, meu Deus, me dá isso. Ah, meu Deus, me dá aquilo, aquilo outro. Quando, no fundo, claro, a gente pode também, óbvio, é uma necessidade, a gente está precisando, né? Mas, principal também aí, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. E às vezes esses maus pensamentos não são nem coisas assim de início, né? Porque não começa com coisa muito agressiva, vai começando sutilmente. Ah, não, hoje está muito calor, não vai no centro não. Ah, não, não escuta essa live hoje não. Ai, aquela mulher é chata, tem uma voz estridente. Vê aí o outro canal lá do fulaninho, do Beltraninho, que é de humor, disso, daquilo. E a gente vai se afastando e na verdade, a gente mesmo está cavando, né? A nossa própria, a gente está plantando, né? E depois a gente vai ter que colher o que a gente está plantando aí. E continuando, né? Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A gente sabe que a gente é imperfeito, né? Mas eles sempre nos dizem, os espíritos superiores, estamos aqui para vos auxiliar, né? A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar, né? E aí, continuando, né, que foi onde a gente parou semana passada. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos, enquanto que, contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los, né? Então, a gente vê que cada ato nosso em que a gente se afasta da lei de Deus, né? Está aqui também no Livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. São brechas que nós vamos dando. Isso, como eu falei, começam com coisas muito sutis. Tipo também, né, o presidente aqui da casa ele é muito chato, ele é muito exigente. A fulana é assim, a fulana é assado. Né? E aí a gente se afasta da casa, né? E é uma coisa muito séria, por quê? Porque a gente começou um trabalho. Então, quando a gente, como médium, começa um trabalho, por exemplo, a gente que é médium, né? A gente está ali naquele compromisso com aqueles espíritos do bem. E como a gente sempre vem abordando aqui, né? E a gente já aprendeu várias vezes nos estudos também, principalmente do Livro dos Médiuns, do Compem, nós somos médiuns o tempo todo. Então, não adianta a gente querer chegar aqui, não gostei não, tem que estudar muito, é muita exigência, tem que vir tantos dias na casa. Aí eu saio por aí. Vou continuar sendo médium. Vou continuar tendo aí uma porta aberta. Agora, que influência que vai vir sobre mim? Obviamente, dos espíritos inferiores. Não é isso?
Enquanto que contra os seres perfeitos, eles são impotentes, né? Lembrando lá daqueles casos que a gente já conhece, o famoso do Chico, que o obsessor estava lá e falou, não, vamos embora. Não, meu irmão, não vai não, Chico falando. Não, vamos embora, não aguento não, você só vive no centro, né? Mais ou menos assim. E ele falou, não, por favor, você me ajuda. Por quê? Porque a presença daquele inimigo, aí, daquele irmão inferior, estava alertando o Chico. Não, olha só, se ele está se aproximando de mim, é porque eu estou dando brecha, então eu preciso melhorar, né? E aí essa questão, por isso que a gente precisa vir, sim, várias vezes à casa espírita. Quem não puder, a gente entende que tem pessoas que moram até em outros países, tem problema de locomoção, enfim, mas aí cada caso é um caso, né? E a gente vê como que através desses exemplos, desses missionários, a gente vai aprendendo, né, que também eles passaram pelas dificuldades aí, né? Então, continuando, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, quer dizer, não adianta, né? Não estou criticando ninguém, não vai nenhuma crítica, mas eu tenho que falar o que a doutrina espírita coloca para nós. Então, não adianta eu sair daqui, mandar rezar uma missa na igreja tal, na religião tal, para poder afastar os maus espíritos. Ou gastar rios de dinheiro, né, em trabalhos disso ou daquilo, tem as suas, cada um que tem a sua religião, se eu não mudar o meu pensamento, o meu sentimento. Se não nos colocarmos em oposição a eles, a quem? A esses maus espíritos. Então, as pessoas falam, fulano está carregado, tem que fazer um descarrego. Né? Ou então, vamos acender um incenso aqui para afastar os maus espíritos. Gente, né? Então, o que vai atrair é o nosso pensamento, o nosso sentimento, essa porta aberta que a gente está deixando o mal, né, se influenciar. Se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem. Olha só, por isso que lá no início a gente tem que pedir forças, coragem, para a gente resistir ao mal, à tentação. A gente já viu que a tentação só acontece, a gente só é tentado onde a gente tem ali um pezinho, né? Então, por exemplo, eu não como carne, eu particularmente não tenho nada contra, não é por causa da doutrina, é porque eu nunca comi desde pequena, né? Então, eu não vou ser tentada a comer churrasco demais e passar mal, um exemplo. Mas eu tenho outras coisas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de peixe, eu gosto muito de camarão, eu gosto muito de massa, é pizza. Então, olha, eu vou aí acabo comendo demais, aí depois fico passando mal. Então, cada um vai ser tentado naquilo que tem ali uma ligação, uma semelhança, né? Que tem o quê? Uma similitude de pensamento, tá ali com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo. Lá no livro Ação e Reação, a gente já viu lá, de André Luiz, Psicografia do Chico, lá os espíritos obsessores, explicando lá para o assistente do André Luiz, que existe um chamado uma escola de vingadores, que é, né, um instituto lá que os obsessores, vamos dizer, estudam, porque o mal também se instrui. A instrução não tem a ver com o bem ou com o mal. Claro que se a gente está se instruindo na doutrina espírita, aí sim, mas assim, instrução comum. Então, eles sabem como fazer. E aí, ele relatando para o instrutor de André Luiz, porque ele achou que o instrutor de André Luiz fosse ali alguém da turma deles, que eles vão na ideia central, no desejo da pessoa. Então, eles analisam a pessoa e vê lá o que a pessoa tem de desejo, o que a pessoa passa mais tempo pensando, e vão atuar ali em cima. Então, a gente tem que começar a se vigiar nesse sentido e pedir força. Então, essa vontade inquebrantável, que não se quebra, né? De permanecer no bem, gente. A gente já está no bem, já está no caminho né, de Jesus, no caminho para o Pai. Não vamos voltar, não vamos parar, não vamos desanimar, vamos continuar em frente. E uma renúncia absoluta ao mal, né? A gente ainda não consegue ainda fazer isso como espíritos imperfeitos, mas é um treinamento diário. A gente está treinando para a gente ser um espírito puro um dia, né? Como Jesus ensinou, como Jesus é.
Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Então, não é contra o meu vizinho, não é contra o meu marido, contra a minha filha, contra o meu amigo, contra a minha sogra. Ah, eu sou assim porque meu marido me perturba. E essas crianças me deixam nervosa, meu Deus do céu. Aí eu tenho que gritar e fazer escândalo. Não. É você, sou eu, que é assim, porque você tem isso dentro de você. Ah, fulano, eu perco a paciência com fulano. Quem tem paciência, paciência é uma virtude. Muito difícil, aliás, digo eu de passagem. Também tem muita dificuldade. Mas quem tem, não perde, né? Aí, então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele, né? Então, o mal vai atrair o mal, semelhante atrai semelhante. E o bem vai atrair o bem, consequentemente, vai repelir, vai afastar o mal. Então, sobre essa questão de bem e do mal, a gente tem lá no Livro dos Espíritos, quem tiver em casa quiser consultar, quiser analisar, na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, no capítulo 1, falando sobre a lei divino-natural, lá na questão 630, Kardec pergunta aos espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? Que é uma dúvida que todos nós temos, né, no início aí da nossa vida. Como é que pode distinguir o bem do mal? Porque às vezes não é tão claro em certas situações. E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Então, está dentro da lei de Deus é o bem. Está fora da lei de Deus é o mal. Então, e o mal, tudo o que dela se afasta, né? Então, o bem não é o ter o carro do ano, que também não tem problema nenhum a gente ter um carro do ano se a gente tem condição e precisa. É lícito. O dinheiro ganho de forma lícita pode ser empregado como bem a pessoa quiser, né? Então, cada um é que vai saber como é que vai fazer esse emprego da riqueza, dos bens materiais. Não estamos condenando aqui, porque a pessoa naquela encarnação tem aquela necessidade, tem aquela missão, porque quem tem, né, ou um direcionamento a nível de empresa, de, né, poder aquisitivo maior, tem a missão de ajudar as pessoas, mas também pode sim usufruir dos seus bens materiais, tudo com equilíbrio. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. E aí a gente começa a refletir, né? O que eu estou fazendo hoje, o que de agora, desde a hora que eu acordei, que já não está legal, que já não está em acordo com a lei de Deus. Mas não é para a gente entrar em depressão, não. É para a gente ver que hoje a gente já percebe, né? Porque às vezes a pessoa entra na casa espírita, começa a estudar e aí, puxa, eu já fiz. Já fez porque a gente não estava sabendo, mas agora a gente já sabe. Então a gente tem que o quê? Pedir forças para a gente permanecer no bem. Sempre isso, sempre permanecer no bem. Aí Kardec recomenda que a gente vá lá atrás, lá no final do Evangelho, na prece pelos obsidiados. Aqui no meu livro está a página 462, mas cada um tem uma edição né, essa aqui é a edição do CELD que a gente usa nos estudos aqui. E Kardec colocou a prece pelos doentes e pelos obsidiados numa parte separada. Então, vem primeiro pelos doentes e depois pelos obsidiados, né? Muito interessante, né? E aí ele vem falando aqui sobre essa questão que a gente está comentando, é muito bom. E aí ele fala assim, logo no início, no prefácio: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Então, se a gente está toda hora com um pensamento, toda hora sentindo uma influência, é sim uma obsessão. Mas às vezes, se for uma coisa fortuita, às vezes está em casa, aí vem um pensamento, aí você já logo detecta: opa, esse pensamento não é meu, sai. Aí entra em prece, pega o Evangelho, bota uma palestra para assistir, um estudo. Isso é muito importante. Mas músicas que a gente vai usar também, né?
ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aí ele vai falando sobre a obsessão, que não é o nosso assunto agora, mas que ele está falando aqui, né? Desde a simples influência moral. Então, a importância aí da gente estar prestando atenção, da gente dirigir, como Kardec fala aqui, nossos esforços contra nós mesmos, contra essas tendências que estão ainda dentro de nós, né? E sempre voltando à responsabilidade, não é culpa. Porque a culpa é, meu Deus, eu fiz errado, eu chicotei, eu sou ruim. Aí isso abre brecha também para espíritos que querem acabar com a gente, que querem ali o nosso mal. Responsabilidade, que é, puxa, fiz errado, né? Como a gíria fala, pisei na bola. E agora o que eu faço para consertar? Porque foi o que Paulo de Tarso fez lá na estrada de Damasco. Paulo todo mundo já conhece, né? Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, né? Que foi quem divulgou aí o cristianismo para os outros povos, que não fossem os judeus, e que fez todo esse trabalho maravilhoso, né? E quem quiser saber mais, leia o livro Paulo Estevão. Deixou aí as cartas de Paulo também, que agora o Haroldo Dutra está trabalhando em cima de uma tradução mais fiel, mas enfim... Quando lá ele encontrando, porque ele não acreditava que Jesus fosse o Messias Salvador, né? Porque o Jesus veio pregando a lei de amor, que todo mundo era igual, enfim. E aí, quando Jesus aparece para ele, que ele se dá conta, né? Aquela luminosidade de Jesus até cegou ele. E Jesus fala, né? Porque antes dele se converter, né, ao cristianismo, ele usava o nome de Saulo, era o nome dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí... O que ele fez ali? Ele se deu conta, né, que era Jesus o Messias, que as Escrituras prometeram e que ele perseguiu tanto Jesus e tantos cristãos. O que ele fez? Ele falou, meu Deus do céu, o que eu fiz, Senhor? Quantos eu matei? Não. Senhor, o que queres que eu faça? Então... Nunca é tarde, então sempre é tempo. Para tudo tem jeito. Se a gente cometeu algum ato insano, se a gente está com um sofrimento que a gente acha que não vai passar, tudo passa. Para tudo tem jeito. Se você estiver se sentindo sozinho agora, não se sinta. Saiba que tem um anjo guardião aí do seu lado. Conversa com ele, mas conversa abrindo o coração, pedindo forças para que ele te inspire, para que você resista às sugestões do mal. Se não conseguir, vem para cá. Procura aqui o atendimento fraterno, que são médiuns treinados, orientado por espíritos. Não é com consulta espírita não, tá, gente? É orientado no sentido de intuído pelos espíritos do bem, aqui da casa. Para tudo tem jeito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente nesses dias em que o materialismo, né, o ter, virou tão importante. Quando o ser é o que importa. Porque os bens materiais, eles são importantes? Eles são. Todos nós precisamos, né? Quem é que não gosta de tomar aquele cafezinho, né, dona Berê? Tudo bem? É dona Berenice? Oi, tudo bem? Que essa luz aqui eu não consigo nem ver direito. É bom, né? Mas tudo isso, como a gente vai desencarnar, não vai levar nada disso. A gente vai levar o que a gente conquistou, o bem que a gente fez. E quando a gente pede ajuda, eles vêm ajudar. Pode não fazer uma mágica, porque a gente às vezes quer mágica, né? A gente quer, meu Deus, estou desempregado, eu quero um emprego para ontem, mas eu quero aquele emprego que ganha 5 mil, que trabalha só 4 horas por dia. A gente vai botando um monte de... Não, Senhor, eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha família. Ou então, Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, me ajuda, Senhor. Né? Senhor, porque sempre a gente tem que pensar na família no sentido desse núcleo, né?
em que a gente pode contar, ou quem tem problema na família, que a gente sabe que não é por acaso, a gente vê nos estudos aí, mas o que importa é que a gente sempre saiba que a gente vai sempre ter alguém, e que esse alguém é o nosso anjo guardião, esses espíritos que torcem por nós. Aqui na Casa Espírita a gente tem esse núcleo de amor aqui, né, que um apoia o outro, em que um ajuda o outro. Temos as nossas diferenças, porque ninguém é igual ao outro. Somos espíritos em evolução, não é isso? Então a gente está aqui sempre disposto a ouvir, disposto a ser ouvido, porque nenhum de nós aqui é perfeito, né? Mas que a gente possa pedir essa força, porque os dias atuais são passados, infelizmente, algumas pessoas, não é a rede social, né? Porque a rede social, a internet é como se fosse o dinheiro, é neutro. A gente vai usar para o bem ou para o mal. Eu posso pegar R$1.000 e comprar um monte de cesta básica. Eu posso pegar R$1.000 e comprar um monte de droga. Então, vai depender do uso que a gente faz. Eu posso pegar uma rede social e falar de Jesus. Eu posso pegar uma rede social e falar contra Jesus, falar contra os valores morais, os valores cristãos. Sim, gente, Jesus existiu e existe. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como é que a gente está tendo aí essa relação com esses recursos que nos são colocados? Porque se a gente se deixar levar pelo desalento, pelo desânimo, né? Está lá também aqui no Evangelho, só não lembro ainda a parte. Desânimo é um erro. Deus vos recusa a consolação quando nos falta a coragem. Então vamos pedir essa coragem, né? Hoje eu não acordei muito bem, faz uma prece, pede ajuda. Pede força, pede. Se eu tenho um amigo, pede ajuda a esse amigo. Se eu não tenho, ou se eu não confio muito, vem para a Casa Espírita. Vem aqui, tem gente para te ouvir, sabe? Tem alguém pela internet para falar? Pergunta? Então vamos lá. E aí, continuando, né, essa fórmula aí que os espíritos estão passando, que é a forma que é mais explicada, né, quer dizer, mais ampliada. Vocês estão vendo como que uma frase tem tanta coisa? Uma frase, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. E aí continua, Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos. Então olha lá, o que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo o nosso anjo guardião? Ou a gente está ouvindo aqueles companheirinhos nossos do passado que só querem, que a gente se afaste do bem? Que não estão conformados, a gente está agora se modificando, né? Como é que a gente vai sabê-lo a distinguir? É só a gente analisar, está aqui no Livro dos Espíritos. Isso aí que eu estou pensando, que estão me sugerindo fazer, encarnados ou desencarnados. Porque às vezes a pessoa, né, vai pedir um conselho para um amigo, não, deixa barato não, faz isso, faz aquilo. Aí você não vai criticar o amigo? Tudo bem, mas reflete. Como Jesus agiria? Mas eu não sou Jesus. Mas a gente está treinando aí. E ele é nosso modelo, nosso guia. Né? Então, tudo bem, eu não consigo ainda perdoar do jeito que Jesus perdoou. Mas qual é o primeiro passo? A gente não ter ódio no coração. Porque o ódio, a mágoa, vai fazer mal para a gente. Em primeiro lugar. Então, inspirar na vontade de nos corrigirmos das nossas imperfeições. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em corrigir a imperfeição dos outros que a gente esquece da gente mesmo, né? Quantas vezes, né? Eu confesso até que eu já fiz isso, né? No início da doutrina, às vezes quando eu frequentava lá o Centro Espírita Leon Denis, lá no início, bem lá no início. Puxa, que palestra maravilhosa. Mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. O ciclano tinha. Não, eu vou falar com fulano. Aí chega em casa, olha, lá falou isso, isso e aquilo. Gente, quem está aqui ouvindo
é para quem está aqui. A palestra é para quem está na palestra. Porque senão eu fico terceirizando o conhecimento, eu fico terceirizando o espiritismo, a doutrina, porque eu acho que eu sou tão perfeita, afinal de contas, eu já atingi a perfeição, o outro é que precisa melhorar. Então, as nossas imperfeições, claro que se eu tenho uma pessoa sob a minha responsabilidade, um filho, um neto, até 18 anos, ou enfim, até a idade que a gente tem que encaminhar, né? Porque lá, lembrando o nosso amigo Paulo Cordeiro, do Centro Espírita Leon Denis, ele foi criado dentro do espiritismo, porque os pais deles eram espíritas, e lá no iniciozinho ele meio que não, teve uma rejeição, e o pai e a mãe, o pai falava, com o meu do meu feijão reza a minha religião. E ele criou os filhos dele assim, né? E eu acho bem assim, a calhar esse ditado, porque assim, tem muita gente que fala, mas ele não quer, mas ele só fica dentro do quarto, mas ele não faz... Vem cá, quem é que dá o dinheirinho para ele? Quem é que paga essa internet de não sei quantos megas, que é para ele ficar no joguinho o tempo todo, não estudar e ficar dentro do quarto trancado? Quem é que paga, né? Então é o caso da gente pensar, não é isso? Então, aí é diferente. Agora, quando é um adulto, esposo, vizinho, vizinha, né? Uma pessoa da nossa família, né? A gente pode até falar, olha, você está com esse problema, vai lá no centro, mas não é prometendo nada não, porque a mudança é interior, como a gente está vendo aqui, é reforma íntima. Não vai... Aqui a gente vai ter a força, porque a gente às vezes chega aqui doente, aí toma os passes, aí aqueles espíritos muito imaterializados que estão perturbando, a gente põe o nomezinho na irradiação, eles é feito prece, então eles são afastados. Mas se a gente voltar com esses pensamentos, com essas ações, eles voltam para a casa das pessoas. Então, várias vezes, nos relatos aí das reuniões mediúnicas, os espíritos dizem, quem me chamou foi o fulano, não fala nome não, foi ele fala ele ou ela, que a gente não trabalha com identificação de ninguém. É ele que está me chamando. Como é que chama? Pelo pensamento, pelas ações, né? A gente está aí às vésperas, né, de um evento que, na minha opinião, é opinião minha, não é do Centro Espírita, não é da doutrina espírita, mas uma época muito triste da que vai vir aí, que agora é os festejos do Carnaval, né, e outras coisas, outros eventos, outros shows, né, enfim, em que a pessoa escolhe ir por esse caminho aí, aí fica doente, tem problema em casa, uma série de situações. Então, para a gente estar muito atento, né? É a separação do joio do trigo, como Jesus falou. Kardec já disse no último capítulo da Gênesis, os tempos são chegados, a gente está toda hora sendo alertado, olha, os espíritos estão dizendo, vai por aqui, pede ajuda, pede força. Né? Porque se a gente viver nesse mundo do jeito que está, né? Que também é resultado dos nossos próprios, como sociedade, pensamentos e sentimentos, e se a gente está reencarnado aqui também não é por acaso, né? E aí a gente vê que depende de nós, depende da nossa força, da gente pedir força para conseguir nos mantermos no caminho do bem, né? Mantermos no caminho do quê? Dos bons espíritos, acatar a voz dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos nossas imperfeições para que possamos impedir que os amigos impuros tenham acesso à nossa alma, né? Como é que a gente vai impedir? Acendendo vela, fazendo isso? Não, é o nosso pensamento, é o nosso sentimento. Claro que tem pessoas, porque foi criada naquela religião, aí acha que precisa daquele simbolismo da vela acesa, que aí a pessoa se concentra e faz uma oração. Tudo bem, cada um com seu cada um.
entendeu? Mas a gente sabe que não precisa disso, né? Aí Kardec recomenda para a gente ver lá o item 11. O item 11 é a prece pelos espíritos, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Como que é importante a gente fazer a prece, né? Porque às vezes a gente fica tão na correria do dia a dia que a gente esquece que esse espírito protetor, esse anjo guardião, está junto de nós. Mas não está junto de nós 24 horas ali colado comigo, não é isso. Junto em pensamento. Então, se eu estou num momento de dificuldade, ou de manhã, né, fazendo as minhas preces, eu vou chamar ele pelo pensamento, meu amigo espiritual, meu anjo guardião, me intua, que eu possa perceber, porque às vezes a gente está tão envolvido na situação, tão estressado, tão desesperançado, que eles estão ali, vai meu filho, faz isso, né, faz uma leitura, vai lá no centro, né? Quantos de nós às vezes tivemos várias intuições para vir e demoramos, né? Então, que a gente consiga acatar essa sugestão do bem. Que a gente consiga, não, vou fazer esse esforço. Que eu sei que às vezes é um esforço grande, tem pessoas que moram muito longe, tem pessoas que já têm muita idade, às vezes a pessoa está sem o dinheiro da passagem, tem que vir a pé, né? Mas aí a gente vai fazendo a nossa parte também, né? Aí continuando. Senhor, que a gente está se dirigindo, né, no Pai Nosso, o mal não é obra vossa. Deus não criou o mal, né? Como Deus é o criador de todas as coisas, não existe Satanás, demônio, nada disso. Existem espíritos, sim, que podem tomar essas formas para assustar os outros espíritos, ou porque eles mesmos gostam daquela forma, se comprazem no mal. Mas Deus não criou isso, né? E não existe nada nem ninguém superior a Deus. Então, vamos tirar da cabeça de que, fulano está dominando, o mal está dominando. Não. Claro que o mal, ele vai ser mais visto num planeta de provas e expiações, sim, porque as pessoas, nós que estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, ainda estamos vibrando muito nessa sintonia do mal, alguns por ignorância, outros mesmo porque gostam, porque tem espíritos renitentes do mal. E o que Kardec diz lá nesse capítulo, o último capítulo, falando sobre os tempos são chegados, sobre a geração nova, ele fala o quê? Que na Terra, nessa transição, só vão permanecer as pessoas que estiverem ligadas bem. Então, o que ele diz ali? Que vai sair da Terra o mal não tocado pelo bem. O que é isso? É aquela pessoa que fala, eu faço mesmo, eu mato, eu aconteço, eu faço. Né? E o que a gente tem que fazer? Orar. Orar muito para que a gente não caia nessa tentação de achar que está tudo perdido, que não tem jeito para isso, que não tem jeito para aquilo, que eu tenho que roubar mesmo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, porque é isso que dá certo. Não, isso é ilusão. Isso é vendido pela mídia, que o sucesso, os bens materiais, que a beleza física é que dá uma felicidade, a gente sabe que não é. Quantos e quantos exemplos nós temos de pessoas muito ricas, muito famosas, muito bonitas, que se suicidaram, né? Que estão aí passando por dores atrozes, né? E a gente tem que pedir forças e orar por essas pessoas também, né? Continuamos aqui, né? Porque a fonte de todo o bem que sois vós não pode jamais criar nada de mal, como a gente falou. Deus é o criador de todas as coisas, não é criar o mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao desrespeitar as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Então, o que a gente vem falando aqui, quando a gente se afasta da lei de Deus, quando a gente usa mal os bens que a gente tem, tanto bens materiais quanto outros bens, por exemplo, o conhecimento. Às vezes eu tenho uma inteligência muito boa, a pessoa tem, mas usa para o mal. Foi Deus que fez isso? Não. Deus, os espíritos guardiães vão deixando, eles ajudam. Mas quando a pessoa está muito no erro, eles se afastam, deixam o livre-arbítrio da pessoa. Até uma certa parte. Porque o livre-arbítrio também vai chegar uma hora que ele vai ser
como se fosse caçado, não é bem a palavra, mas aquele espírito não. Agora chega, como a gente está vendo aqui, o mal não tocado pelo bem, não vai reencarnar mais na Terra. Desencarnou, ele já vai. Por que castigo? Não. A vibração dele já não vai mais ser compatível com a vibração do planeta Terra. Então a gente tem que começar a pensar, o que eu estou fazendo hoje para me melhorar nesse sentido? Porque já pensou, gente, a gente reencarnar num mundo primitivo? Não tem ar-condicionado, não tem luz, não tem nada disso. E principalmente não tem os nossos amores, né? Então, continuando aqui, né? Quando os homens obedecerem às vossas leis, quer dizer, a lei de Deus, o mal desaparecerá da terra. Como a gente vê aí nos mundos felizes, né? Que o mal já não está mais, né? O que acontece? Todos obedecem à lei de Deus. Como já desapareceu nos mundos mais adiantados, né? Como a gente falou aqui. Então, querem fazer alguma pergunta? Não? Tem alguma pergunta? Não, né? Quer fazer alguma pergunta, Andressa, você? Então, a gente vê como que a gente ainda precisa, né, estar sempre estudando. Por isso que aqui a casa, os espíritos diretores da casa, a direção material recomenda, porque a direção espiritual exige. Porque, mas eu já fiz o Evangelho, eu já fiz o Livro dos Espíritos. Exatamente, a gente tem um curso, tem diplominha até. Mas é o estudo, é na reflexão, é um vendo o outro, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês, os espíritos estão me intuindo, né? Eu estudei, claro, mas os espíritos estão me intuindo. Amanhã eu vou estar ali ouvindo outro companheiro, né? Colocando às vezes uma coisa que, poxa, quanto tempo que eu estudo isso, quanto tempo que eu leio isso aqui e não tinha visto. Então é nessa troca, e sem dizer que quando a gente está na casa espírita, o ambiente aqui está todo preparado, porque é prece o tempo todo, é estudo o tempo todo, né? Então quando a gente chega aqui, a gente senta, a gente, é bom, né? A gente vê, sente essa vibração. Por isso que é importante a gente chegar e se acalmar. A gente chegar esbaforido e conversa com um, conversa com o outro. Isso tudo vai atrapalhando o trabalho dos espíritos. Então, a gente tem que resolver nossas coisas ali fora e depois a gente entra, senta e aproveita dessa vibração. Isso é muito bom para a gente. Então, vamos lá. Vamos agora passar para a última frase do Pai Nosso, né? Assim seja. A gente fala, né? Pai Nosso, que assim seja. Então, né, graças a Deus, dependendo da tradução. Que assim seja, a última frase aí do Pai Nosso. E aí, Kardec, né, colocando aí. Que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Será que a gente está fazendo o Pai Nosso assim? Seja feita a vossa vontade, vontade de Deus, assim na terra como no céu. Será que a gente está falando isso da boca para fora? Então, porque ele está aqui, ó, que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Tomara que, né, que a gente consiga, que seja do agrado do Senhor, é dizer o quê? Que nossos desejos estejam de acordo com a lei de Deus. Porque às vezes nós não conseguimos o que queremos porque não está de acordo com a lei de Deus. Às vezes não é para aquele momento, às vezes não é para essa encarnação. E aí continuando, mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria. O Pai sabe o que é melhor para nós. O nosso anjo guardião sabe o que é melhor para nós, né? Então, Senhor, me ajuda, mas que seja feita a sua vontade, que seja feito o melhor para mim como espírito imortal. Sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então, às vezes tem coisas na nossa vida que a gente fala assim, gente, eu não sei por que está acontecendo isso. Tá? Eu já estudei no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, foi o que eu fiz agora, eu estou colhendo, causas anteriores, mas às vezes a gente não consegue identificar muito bem, não consegue entender o porquê. O que a gente tem que falar? Seja feita a vossa vontade. Senhor, que seja feita a vossa vontade.
Me ajuda a entender, e não a nossa, porque só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nos é útil, do que nós, o que nos é útil. Não é isso? A gente, quando tem um filhinho pequeno, bota para a escola, não quer ir, não. A gente vai para a escola, porque a gente sabe que é melhor para ele. E assim o nosso Pai Celestial, né? E a gente vai vendo aí, né, como que a gente ainda precisa aprender. Porque quando está tudo, entre aspas, dando certo, segundo a lei da vida material, né, quando eu estou bem de dinheiro, quando eu estou empregada, quando eu estou feliz num relacionamento, na família, eu acho que tudo bem. Mas aí quando as coisas começam a dar errada do ponto de vista material, eu começo a me desesperar, começo a me revoltar, começo a achar que Deus esqueceu de mim, que os espíritos do bem não vêm me ajudar, que isso, que aquilo. Quando, na verdade, aquele momento ali que eu estou achando que é ruim, é um aprendizado para mim. Às vezes, não conseguir, não tem esse ditado? Não conseguir o que se deseja é uma baita sorte. É um ditado popular aí, tem as pessoas que mudam, mas é verdade. Né? Quantos desejos, quantos pedidos nós fizemos na nossa juventude que a gente hoje até ri daquilo ali. Então a gente fica pensando, né? Porque quando Kardec colocou essa coletânea de preces espíritas, foi para que a gente tivesse essa ideia, um norte mais ou menos de como se dirigir nas preces. E quando ele fez essa análise do Pai Nosso, é para que a gente refletisse, não dissesse o Pai Nosso mecanicamente, Pai Nosso que está no céu, lá, 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 lá. Isso não tem nada aí, é só palavra. Então, quando a gente passa a fazer o Pai Nosso agora, a gente sinta, Pai Nosso que estás no céu, Deus é nosso Pai. Mas é Pai no sentido verdadeiro, não é aquele Pai que relega os filhos, não. É no sentido de Criador, que é o melhor para nós. Né? Santificado seja o vosso nome. Quantas pessoas colocam o nome de Deus, né? Em situações que não tem nada a ver, o nome de Jesus. Então a gente até dirige uns pensamentos de Senhor, ajuda essas pessoas que estão fazendo isso. Porque eu fico pensando, como é que as pessoas podem, ainda no ano de 2022, se deixar levar por certas mentes, né? Que direcionam a nossa juventude, dizendo que Deus não existe, que Jesus não existe. Aí continuando aí, né? Meu Deus! O Carlos fez um comentário. Ele disse, como já dito em estudos anteriores, a oração do Pai Nosso é feita por 90% das pessoas apenas de boca fora, decoreba. Não há compreensão pelo que a oração está transmitindo. Muito bem, seu Carlos, nosso amigo querido aqui, está lá em Portugal com a família, que seja seu Carlos muito abençoado, o senhor, sua família. É isso mesmo que a gente está comentando aqui, né? A gente mesmo, né, seu Carlos? A gente estava até comentando. Antes da gente ter esse conhecimento desses estudos, a gente acaba, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, chega lá, automático. Quando é uma oração forte, mas se dita com um sentimento, com um pensamento voltado na significação de cada frase. Quando Jesus falou lá para os discípulos, não sedes como lá os fariseus que oram em pé nas praças públicas para que os outros vejam, vou ensinar, aí ensina, orai assim, Jesus fala, orai assim, e aí diz o Pai Nosso, que tem várias frases que são frases muito significativas de outras orações em hebraico, lá da religião dos judeus. Então, o que a gente precisa saber daqui? Como é que está essa minha relação com essa oração do Pai Nosso? Eu estou dizendo automaticamente, querendo um resultado material? Eu posso pedir, como eu já falei, coisas materiais, sim, é lícito. Mas dentro desse limite do cabimento da lei. Não é isso? Às vezes não é para eu ter aquela coisa naquele momento, porque aquilo ali vai ser a pedra de tropeço para a minha encarnação. Né?
Então, meu Deus, nós vos dirigimos a essa prece por nós mesmos. Então, a gente tem que fazer por nós, por todas as almas sofredoras. A gente já viu lá no capítulo 2, acho que aí tem 8, que a Dilana gosta sempre de falar, a prece pelos espíritos sofredores. Quantos de nós faz uma prece pelos espíritos sofredores? Eu não faço não, ela tem medo, Deus me livre, vai vir para minha casa. Tem gente que fala isso, né? E era um pensamento até meu aí no início, lá, quando eu tinha outras religiões. Não, porque a gente não vai invocar espírito sofredor. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar, Jesus, a gente joga sempre para Jesus. Jesus, Senhor, auxilia esses espíritos que estão sofrendo, porque não conhecem a tua presença, não conhecem o teu amor, porque essa é a verdade. Por isso que as trevas, através dos seus comandados, que estão encarnados e outros desencarnados, trabalham tanto, batem tanto contra a ideia de Jesus, contra a ideia de Deus, no materialismo. Por quê? Porque aí a pessoa vai ficar ali, sendo manipulada pelas coisas da vida material. Então, encarnadas e desencarnadas, como eu falei aqui, aquele nosso vizinho que perturba a gente, aquela nossa sogra, nosso sogro, nossa cunhada, nosso cunhado, nosso marido, vamos orar por eles. Mas o político, eu tenho ódio do político. Gente, ele tem uma missão, ele está falhando na missão dele, o problema dele com a lei de Deus. Eu tenho que orar para que em algum momento ele se arrependa ou se ilumine. E se eu estou sob o jugo dele, por acaso aqui não é, Por nossos amigos e por nossos inimigos. Tem lá no final, prece pelos nossos inimigos, gente. Senhor, me ajuda a tirar esse ódio do meu coração. Senhor, ajuda para que o fulano perceba o mal que ele está cometendo, que dá a ele também a luz. Porque às vezes eu estou achando que ele é meu inimigo, até me fiz inimiga dele ou vice-versa, porque ele pensa de uma maneira diferente que a minha. Quem será que está certo, Quem estiver agindo e pensando conforme a lei de Deus. Por todos aqueles que solicitam a nossa assistência, e em particular por, aí pontinho, 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 porque aqui a gente pode colocar o nome de uma pessoa, que nas preces a gente vai ver mais para frente, tem algumas preces que são dirigidas, por exemplo, para quem acabou de desencarnar, aí a gente faz uma prece se dirigindo a Jesus, Deus, e pede pela pessoa. Então, aqui em particular por fulano, se a gente quiser, entendeu? Então, suplicamos a vossa misericórdia e a vossa bênção por todos nós, para todos nós. Aí, uma nota de Kardec. Aqui, nesse pedacinho, podem ser feitos agradecimentos a Deus e os pedidos para nós mesmos e para os outros, Então, a gente pede para nós e a gente pede para as outras pessoas, Aí está pedindo lá, ver os itens 26 e 27, que é aqui da coletânea de preces de espíritas, que é o item intitulado Nas Aflições da Vida. Então, quem tiver aí no momento de aflição, pega o evangelho. Não tem dinheiro para comprar. Todo mundo hoje em dia tem um celular, Quase todo mundo. E vê ali no celular, ao invés de ficar vendo lá o vídeo de fofoca, o vídeo da desgraça, ou o vídeo da fulano que matou ciclano e matou beltrano, veja isso, veja Nas Aflições da Vida. Pega o evangelho, vai lá no finalzinho, itens 26 e 27, e lê. Ele está dizendo aqui, no prefácio, vou ler só um pedacinho, que a gente está terminando. Podemos pedir a Deus benefícios de ordem material, e Ele pode concedê-los, desde que tenha uma finalidade útil e séria. Porém, como nós julgamos a utilidade das coisas sob o nosso ponto de vista, e como a nossa missão está limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que solicitamos. Às vezes o que a gente quer, como a gente está vendo aqui, vai ser um mal para a gente ou para a pessoa. Deus, que tudo vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode, portanto, recusar o que lhe pedimos.
como um pai recusa o seu filho que pode prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos sentir nenhum desânimo. Não conseguiu o que eu quero, deixa para lá então. Não. É a gente entender. É preciso pensar, ao contrário, que a privação daquilo que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação. Às vezes é uma prova para mim passar por aquilo ali, né? Ou é uma expiação. Eu abandonei minha família no passado, abandonei mulher, filho e tudo mais, e agora eu reencarno e não consigo casar, não consigo ser feliz no casamento, né? E que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Então, pedir força, pedir resignação, pedir coragem, porque Deus é soberanamente justo e bom. Se eu estou passando, tem uma causa. E essa causa está em mim, no que eu fiz, no que eu estou fazendo, no meu afastamento das leis de Deus, no meu afastamento do meu guia protetor. Então vamos lembrar dele, vamos assim nos aproximarmos dele, né? Aí ele recomenda ver o capítulo 2, itens 5 a 7, outras recomendações aí. Então, por isso eu gosto muito desse último capítulo, porque às vezes a gente está com a cabeça tão conturbada que a gente não consegue nem rezar. E aí a gente lembra que Kardec deixou esse manancial para a gente. Pô, eu vou lá, aí eu vou aqui, abro, meu Deus, nas aflições da vida, vou orar aquilo ali. E aí eu vou me acalmando, entrando em sintonia com os bons espíritos. E o Pai Nosso, que é uma oração muito forte, quando dita com sentimento, pensando em cada palavra, pensando em cada situação, se colocando, né? Se colocando assim, pensando como é que deve ter sido bonito Jesus falar aquelas palavras para os discípulos ali reunidos, né? Quanto de vibração não tinha ali, que a gente possa se lembrar desses momentos, se lembrar da figura de Jesus, né? Então a gente pede, por favor, que desligue os celulares, porque a gente está aqui no estudo, a gente está aqui na vibração e aí atrapalha, tá? Então, Senhor, nesse momento, Mestre querido, que é um momento nosso contigo, Senhor, em que temos, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor, de estarmos com esse conhecimento dos espíritos amigos do bem, que estão nos carregando no colo, e nós só reclamamos, nós só pedimos, nós só exigimos, nós esquecemos de agradecer. Então, nesse momento, Senhor, que todos nós nos lembremos de agradecer pela essa oportunidade de estar reencarnado no planeta Terra, por essa oportunidade de ter um corpo, uma família, um lugar no mundo. Que a gente valorize, Senhor, esse momento e que nos dê força, pedimos força, Senhor, para que não percamos essa oportunidade, porque nós sabemos, Senhor, o quão difícil está sendo para reencarnar novamente, e quanto isso vai ser sofrido para quem abrevia o seu tempo na Terra. Que todos nós possamos sentir a presença do nosso anjo guardião ao nosso lado, que possamos ter ouvidos de ouvir as sugestões desse irmão, desse amigo que só nos quer bem. Senhor, nos dê a coragem de permanecermos no caminho do bem, de permanecermos, Senhor, no trabalho do bem, no trabalho de nós mesmos. Pedimos também, Mestre querido, que envolvas essa casa de amor, que envolva cada trabalhador, fortalecendo para que todos nós continuemos nessas tarefas a nós designadas. E pedimos, Senhor, também pelos trabalhos que serão aqui realizados. E pedimos, Senhor, também
pelo nosso país, pela nossa cidade, por todos esses, Senhor, espíritos sofredores que não te conhecem ainda. E que possamos, Senhor, saber sermos gratos a tudo que recebemos nesses instantes. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses amigos incansáveis no bem, mas sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por terminado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.